Shalom, eu sou o Murilo Thiago da Beit Mercahá em Chovu, Brasil. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Hoje estaremos falando sobre a Parashá Vaikra, a primeira Parashá do livro de Levítico, que inicia-se essa semana. E nós temos no capítulo 4 dessa Parashá, nós vemos a palavra Mashiach, que faz uma correlação aqui com Mashiach Yeshua e também o sumo sacerdote. A palavra Mashiach vem da palavra Mashiach, que quer dizer, vem o Men, o Shim e o Het. Veja bem, a palavra machar significa derramar ou ungir uma pessoa. E quem é esse que é chamado de Kohen Mashiach aqui nessa paraxá? Senão o mesmo Aharon, o sumo sacerdote. O nome Mashiach ele é mencionado em Sanedrim 98b e nos traz alguns pontos muito interessantes sobre o nome do Mashiach e suas características, que diz, a propósito do Messias, a Guemará pergunta, qual é o nome dele? A escola do Rabino Sheilá diz, Shiló é o nome dele, como está escrito, até quando Shiló vier. Gênesis 49 e 10. A escola do Rabino Yanai diz, Inon é o nome dele, como está escrito, que o seu nome dure para sempre e que seu nome continue em nome, tanto quanto o sol, e que os homens se abençoem por ele. Salmos, Terrilim 72:17. A escola do Rabino Hanina diz, Hanina é o nome dele, como está declarado, pois não te mostrarei nenhum favor, Hanina, Jeremias 16:13. E alguns dizem que Menahem ben Isria é o seu nome, como se afirma, porque o Consolador, Menahem, que deveria aliviar a minha alma, está longe de mim. Em Lamentações 1:16. E os rabinos dizem, o leproso da casa do Rabino Yehudá Hanassi é o seu nome, como está declarado. Na verdade, ele suportou nossas doenças e suportou nossas dores. Contudo, nós o reputávamos ferido, aflito de Deus e oprimidos. Isaías 53, versículo 4. No contexto desses quatro nomes do Mashiach, nós temos aqui o Mashiach, como ungido, Menahem, aquele que comporta, o Consolador. Nós temos Shiló, o Shaliach, aquele que é enviado, Inon, aquele que transmite descendência, que perdura diante do sol, e Hanina, aquele que Deus nos perdoou. O Rabino vai dizer, nenhum deles é chamado de o erudito leproso. Nós temos aqui, então, como a gente veja uma questão de erudição, de leproso, ou seja, aquele que tem conhecimento e está leproso. Como assim? Veja bem, assim como a novilha vermelha, ela espia o pecado, como a gente viu nas parashot anteriores, também a morte do justo espia o pecado. Isso está no Talmud Moed Katan 28a. Por que os rabinos usaram todos esses nomes? Porque não são nomes físicos, mas veja bem, eles representam os seus atributos, os atributos do Mashiach. O primeiro é, ele será o que trará conforto, ele será o que trará os presentes, ele será aquele que irá perdoar diante do sol, e ele será aquele que nos trará o perdão. Como nós vimos aqui no capítulo 4, 2 e 3, o seguinte, vai daber Adonai o Moshe Lemor, daber Ebenei Israel, que neste ratar ter bechagaga. Qual é o significado dessa palavra aqui, shegagá? O que significa? Uma alma que peca sem intenção, por acidente ou erro. Deus nos diz no restante do versículo que? Diz no verso 3, In hakohem hamashia yerete. Se o sumo sacerdote pecar aqui, está uma coisa interessante. Kohen Mashiach. Se o sacerdote aqui pecar. Duas palavras. Parece que Aharão pecou. Mas preste atenção. Leashmat Hayam. O que quer dizer Leashmat Hayam? A palavra le, antes da palavra um lamde e um dagsh, que é o caso aqui, significa para ou pelos pecados do povo. É interessante isso aqui. Se Aharão pecar de acordo com os pecados do povo, a Torá está sugerindo aqui, está dizendo que não foi Aharão quem pecou. Foi Aharão que assumiu os pecados do povo. Algo muito interessante nessa palavra aqui, porque a palavra lê significa que os pecados do povo estão sobre Aharão, e não que ele pecou. O que quer dizer? Que ele se tornou um pecador pelo povo.
Isso aqui é muito interessante, porque no livro de Coríntios nós temos a mesma coisa. O Messias se tornou pecador. Vamos lá. Deus tornou pecado sobre nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus, em 2 Coríntios 5:21. Isso significa que o Messias é um pecador? Não, jamais. Ele cometeu essas transgressões? Jamais. A própria Torá diz que não, como nós vimos aqui anteriormente. Não foi Aharon que se tornou pecador, mas ele tomou sobre si o pecado do povo. E Hazal explica que o Messias é a representação da nação. Ele é um com Israel. Então Yeshua fez exatamente a mesma coisa. Leashmat Hayah, pelo pecado do povo. Significa assumiu os pecados do povo. Os pecados do povo caíram sobre ele. Ele se tornou um pecador pelo pecado do povo. E por isso os rabinos dizem que ele é o erudito leproso. Por isso que os rabinos dizem que ele é leproso, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas doenças, para nos trazer a salvação. Ele assumiu a nossa lepra. É por isso que o seu nome derradeiro, esse é o nome derradeiro do Mashiach. Aqui ficou uma lição maravilhosa, amados, que todos nós sabemos que nos métodos do nosso Mashiach e Yeshua, nós nos apresentamos diante de Deus, porque ele levou os nossos erros. E hoje ele faz esse papel de intermediação entre nós e o Pai. Que essa mensagem possa adentrar em vossos corações e que o Eterno abençoe muito a cada um de vocês, no Mestre Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.